Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa, Sociedade Espírita Círculo da Luz. Meu nome é Rogiane e eu vou trazer a reflexão da noite de hoje, que antecede o passe. Então, convido a todos a procurarem uma posição confortável aí nas cadeiras, para que possamos, então, ir sintonizando com as energias boas desta casa. E vamos nos dirigir ao Pai. Pai de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, toda a corrente espiritual que orienta e sustenta os trabalhos desta casa de amor, em especial os trabalhos da noite de hoje, nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas na semana que passou, no dia de ontem, no dia de hoje. Nossa saúde, nossa família, a moradia, o alimento, os amigos, o trabalho. Por tudo, Senhor, agradecemos e pedimos que os nossos mentores nos iluminem também nesta hora, para que possamos tirar o melhor proveito do ensinamento do Evangelho de Jesus na noite de hoje. Que todos nós possamos sair daqui um pouco mais esclarecidos e com mais vontade de aprender e buscar as verdades divinas. E assim, com as bênçãos do mundo espiritual, abrimos o estudo da noite de hoje e em seguida o passe. Obrigada e que assim seja. Tem alguém que está chegando pela primeira vez na nossa casa? Só levantar o braço. Seja bem-vindo. Nós teremos então uma explanação agora de aproximadamente 30 minutos e em seguida teremos o passe. A sua fichinha, depois o senhor pode trazer aqui que a gente registre a sua presença, tá bom? Bom, como todos sabem, nós trabalhamos aqui nas exposições da semana o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós, então, todo um roteiro moral para que possamos seguir a nossa caminhada. Nós estamos estudando atualmente os capítulos que falam das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, nós podemos dizer, que são um guia prático para a verdadeira felicidade e evolução espiritual. É um código de conduta. Né? Então, já estudamos aí nas semanas passadas o Bem-aventurados os aflitos, que entendemos por que nós sofremos, por que são bem-aventurados. Que bem-aventurados no dicionário significa muito felizes. Né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender como é que alguém que está sofrendo pode ser muito feliz. Também já estudamos os pobres de espírito, que fala sobre a humildade, e hoje o capítulo 8, então, que tem como título Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E a primeira passagem, nós sempre temos assim as frases, as falas de Jesus, depois o ensinamento de Kardec e, por fim, as instruções dos Espíritos. Então, a primeira, ele diz o seguinte, ele disse, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E apresentaram-lhe então crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquelas que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, muitos passam por cima dessa frase e acham que esse reino é somente para as crianças. Mas Jesus disse que era para aqueles que se assemelhavam às crianças. Né? Então, por que ele usou essa analogia com as crianças? Né? Porque as crianças representam a ausência do orgulho, a ausência do egoísmo. Então, não é sobre a criança exatamente que ele estava falando, mas sobre o espírito que se torna simples, então, e ingênuo, quanto às coisas do mal. Tá? Então, Kardec encaixou isso exatamente nesse
título de bem-aventurados que têm puro coração, porque essa pureza de coração é que faz com que nós percebamos o outro. Jesus tem nos mostrado o outro há 2000 anos e nós ainda temos dificuldades, ainda estamos voltados para nós mesmos. Tá? Então, a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E ela exclui aí todo aquele pensamento de egoísmo e de orgulho. E por isso que Jesus toma, então, a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para da humildade também. Um pouco mais à frente, a partir do item 5, ele fala do pecado por pensamento, adultério. Então, ele diz o seguinte: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, aqui a palavra adultério, quando a primeira imagem que nos vem, ou o primeiro significado que nos vem, é quanto a uma relação conjugal. Né? Mas aqui Jesus estava falando além disso. Toda vez que nós modificamos alguma coisa, quando nós descumprimos alguma regra, nós estamos adulterando aquela regra. Estamos adulterando, então. Então, esse adultério nós temos que expandir, né, e não deixarmos só nessa questão conjugal. Ela não deve ser entendida só com esse sentido. Até porque no nosso dia a dia, quase nem se usa mais essa palavra, né? Tem outros sinônimos aí, né, para se referir aos problemas conjugais. Então, Jesus diz aqui que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro, ele não pensa mesmo no mal. E foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, aqui quero abrir um parênteses para falar sobre o pensamento, que é uma coisa importantíssima e que nós normalmente não prestamos atenção. Tá? Então, nós estamos acostumados com as ondas que estão aqui, que cruzam, né, os nossos caminhos, nos adaptamos a elas, aceitamos-as e não discutimos se elas funcionam ou não funcionam. Então, um exemplo que eu trago é o nosso próprio celular. Né? O próprio celular. Ele funciona por intermédio de ondas. Então, o nosso celular, ele funciona por intermédio de ondas. Mas ninguém discute se as ondas existem ou não existem. Nós aceitamos simplesmente. O nosso micro-ondas, o nosso rádio, a nossa TV, enfim. Tudo tem ondas aí. E os nossos pensamentos também emitem ondas. Só que nós não nos preocupamos com o tipo dessas ondas. E essas ondas, elas se propagam ao infinito, no fluido cósmico, né? Assim que Kardec, então, definiu para nós. Aqui, o som, ele é distribuído, vamos dizer assim, pelo ar, né? E quando nós falamos de pensamentos, é pelo fluido cósmico, ou fluido universal, ou fluido cósmico universal, devem ouvir esses termos, é tudo a mesma coisa, quer dizer, é no todo, né? É no todo que os pensamentos, então, emitem essas ondas, e essas ondas, elas acabam sintonizando com outras que têm a mesma frequência e a mesma amplitude. Então, o que acontece? E se eu tenho pensamentos negativos, pensamentos maus, se eu fico arquitetando coisas, eu fico pensando, planejando, isso vai montando uma cadeia de fotos na nossa aura. Kardec também explica isso. Primeiro, preciso lembrar aqui que a nossa doutrina, nós podemos estudar ela por três vieses, vamos dizer assim. O aspecto filosófico, que estuda o homem, o espírito, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, por que viemos, né? Tem um aspecto religioso, que estuda o evangelho, como estamos fazendo aqui hoje, e também tem um aspecto científico,
Então, é esse aspecto científico que nos explica, então, a questão da mediunidade, a questão das frequências, a questão da fluidificação da água e também aí das ondas do nosso pensamento. Então, a gente precisa ter, vamos dizer assim, um mínimo de conhecimento científico para também entender a questão da importância do pensamento. Então, os nossos pensamentos, se eles são bons, eles sintonizam com quem tem pensamentos bons. Aqueles que não têm esses sentimentos muito bons acabam sintonizando também com espíritos que não têm esses sentimentos muito bons também. E isso acaba levando a uma influência desses espíritos, porque os espíritos bons, eles nos orientam, eles se aproximam de nós e eles permitem que o nosso livre-arbítrio haja, né, sem interferência. Já os espíritos menos esclarecidos, eles não se importam com isso. E eles acabam interferindo na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E é isso que muitas vezes nos traz a casa espírita. Quando sentimos influências externas, não sabemos de onde as coisas estão dando errado, e aí nós buscamos o auxílio na casa espírita. Então, é preciso ficar claro também que a casa espírita ela não faz milagres. Ela não faz milagres. Aqui, o atendimento na casa espírita é como quando a gente vai no médico, né? O médico, ele ouve a nossa problemática, ele diz mais ou menos o que nós temos e ele nos dá uma orientação através de uma receita. Então, nós precisamos sair dali com aquela receita, irmos até uma farmácia, comprar aquele medicamento, chegar em casa, pegar o copo, pegar água e tomar o medicamento. Ou seja, tem uma série de ações que nós temos que fazer, não é só a consulta lá que vai fazer com que a gente melhore. Às vezes porque a pessoa só precisava conversar, né? Mas o que eu quero dizer é que existem alguns passos, então, que nós temos que fazer para que o tratamento se complemente. E aqui na Casa Espírita também é assim. Nós trazemos aqui as orientações que o Mestre Jesus nos deixou. Agora, se nós não modificamos o nosso dia a dia, se nós não modificamos os nossos pensamentos, não modificamos o nosso comportamento, nós vamos continuar nos deparando com os mesmos problemas. Então, às vezes, as pessoas nos dizem o tratamento aqui não está fazendo efeito, né? Eu tenho vindo aqui toda semana e não está fazendo efeito. Então, quando nós viemos aqui nas sessões de desobsessão, que acontece na segunda e na quarta-feira, esses espíritos que nos acompanham e que nós atraímos por causa de maus pensamentos, eles são orientados e eles se afastam de nós. Mas acontece que saindo ali da casa espírita, ou chegando na nossa casa, ou no nosso trabalho, enfim, ou com o nosso vizinho, nós já ficamos indispostos com alguma coisa. Então, nós trouxemos um amigo para o atendimento aqui, e logo encontramos um outro ali fora que sintoniza de novo com aquele nosso mau pensamento. Então, se eu continuo pensando igual e continuo agindo igual, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, o pensamento, ele é importantíssimo, importantíssimo. E nós temos que lembrar que quando nós pensamos muito numa coisa, a gente, sem querer, um ato falho, né, que nós chamamos, a gente acaba falando naquilo. Então, eu posso dar um exemplo assim, aquela vizinha que nos visita ali, puxa, lá vem aquela vizinha de novo, ela sempre vem pedir uma coisa. Aí eu fico pensando naquilo, daquela vizinha, né, no mau comportamento daquela vizinha, como ela me incomoda e tal. E chega uma hora que eu comento lá com meu filho, eu comento lá com meu marido, pô, mas olha, essa mulher assim, assim, assado, né? Então, eu vejo que o nosso pensamento já está se transformando em palavras, né? E daí um pouquinho, um dia daqueles ela chega e você está meio atravessado ali, pô, mas de novo a senhora aqui, né? Então, opa, já saiu, ó,
se transformou em palavras, eu já estou agindo, já estou sendo grosseira com ela, já estou sendo deselegante com ela. Né? Então, se eu faço isso um dia, posso fazer um segundo, um terceiro, um quarto, e isso vai virando um hábito. Então, o meu pensamento já virou palavras, já virou ações, já virou hábitos, e o hábito é que molda o nosso caráter, que define a nossa personalidade. Então, vejam a importância dos nossos pensamentos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, precisamos ter muito cuidado com eles. E nesse item do pecado por pensamento, Jesus está deixando claro para nós que nós somos responsáveis não só pelo que nós fazemos, mas pelo que nós pensamos. E o mau pensamento cultivado é um sinal de impureza no coração. O pensamento, ele é uma fonte criadora. Tá? Então, usemos então o pensamento para coisas positivas, para as coisas que tragam algum benefício para o todo, vamos dizer assim, em relação ao bem. Nos itens depois, a partir do item 8, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, o que acontece? Outra passagem de Jesus, que ele está então com os escribas e os fariseus, que tinham vindo a Jerusalém, e se aproximam de Jesus e perguntam a ele: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? E Jesus respondeu com uma pergunta: mas por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Estão com alguma dúvida lá atrás que eu possa... Não? Ok. Então, Jesus estava dizendo aqui que eles violavam a regra, o mandamento de honrar pai e mãe. Porque naquela época, o que eles faziam? Eles ofereciam alguma coisa ao templo, né? Normalmente um animal ou uma ave, né? Levavam uma pomba para o templo em homenagem, em honra ao pai e à mãe. Mas às vezes o pai e a mãe estavam precisando comer aquela pomba, né? Desculpe a brincadeira, mas entendem? Os pais precisavam de cuidado, de afeto, de atenção, né? Mas eles, levando essa oferenda no templo, se consideravam ok com a lei, porque estavam honrando pai e mãe. Então, Jesus questiona isso aqui. Então, os fariseus, eles focavam a sua religiosidade, vamos dizer assim, seguir as regras em rituais, como esse de lavar as mãos. Então, Jesus fala, o foco de Jesus é na alma, né? É limpar a alma, é limpar o coração, né? E não lavar as mãos. E ele diz mais, que o que importa é o que entra pela boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que sai do coração. Né? Então, vejam que isso tudo tem a ver aí com a pureza do coração. Se o nosso coração está impuro, está saindo impureza. Vocês já perceberam como pessoas têm hábitos assim de usarem muitos palavrões nas suas conversas, né? Que às vezes é até difícil, né? Humoristas também usam essa artimanha, né? Mas assim, ó, nós temos que cuidar, porque o que a gente está colocando para fora é o que está dentro do nosso coração. Então, será que o nosso coração está nesse caminho da pureza aí que Jesus nos convidou a seguir? Então, não é o que entra pela boca. Se, no caso, não lavando as mãos, ele poderia ingerir um alimento com a sujeira que ia entrar para dentro do corpo. E ele fala mais adiante aqui que o mesmo que criou a parte de fora, criou a parte de dentro, né, do nosso corpo.
Então ele disse que os fariseus têm de grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Então, mais um cuidado aí para a gente pensar, né? Mais adiante, nos itens de 11 a 17, ele fala dos escândalos, né? Quando a gente fala em escândalos, a primeira coisa que as pessoas pensam é na política, que é um campo vasto, né, de escândalos, né? Ou entre celebridades também, né? Mas nós também praticamos pequenos escândalos aí e acabamos não nos dando conta, né? Então a fala de Jesus é a seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem para quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem ao fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu os anjos vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E se a vossa mão ou o vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-o e atirai-os longe de vós. Porque é bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que tendes dois e serdes lançados no fogo eterno. Então, esse cortar a mão ou cortar o pé é uma figura de linguagem bem forte, né, que Jesus usou para dizer que era necessário extirpar o mal em nós. Mas ele não estava querendo dizer que nós devíamos nos automutilarmos, né? Uma mutilação física, mas a necessidade de extirpar de nós mesmos os vícios, o orgulho, as tendências, as más tendências, né? Que geram os escândalos, que são a corrupção, sim, a falsidade, a ambição, a desonestidade, a violência, os crimes. Então, é preciso que, além de vigiar aí os nossos pensamentos, que nós mudemos os nossos pensamentos e também as nossas ações. Então, o convite desse capítulo é para que se faça uma reforma íntima, como falamos aqui todas as semanas, em todas as nossas exposições doutrinárias. Lembrando que a reforma é como a gente faz uma reforma lá na nossa casa. Tem uma torneira pingando, a gente arruma. Tem uma porta que está rangendo, a gente põe um lubrificante. A gente vai arrumando partes. Não significa que tem que botar abaixo a casa e fazer uma nova. Então, o nosso íntimo também é assim. Tá? Não está tudo errado. Às vezes as pessoas dizem, eu preciso de uma nova encarnação para que eu possa cuidar de tudo isso. Tá? Não precisa de uma nova encarnação. Precisa somente identificar quais são os pontos necessários para que seja modificado. E para isso nós precisamos nos autoconhecermos. Tá? Uma coisa que nós não costumamos fazer também. Então, para que a gente possa fazer essa reforma íntima, ou buscar essa pureza de coração, a nossa doutrina traz algumas ideias, vamos dizer assim. Então, a primeira dela é saber realmente quem somos e que deveres nos cumpre desempenhar. Quais são as nossas obrigações conosco e com a sociedade em que nós vivemos. Nós precisamos estudar mais sobre as nossas emoções. Vejam que a gente vai na escola para aprender matemática, geografia, física, arquitetura, sei lá, né? Mas nós não temos uma escola para estudar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E são eles que desorganizam toda a nossa vida. Porque nessa confusão de não saber, nós nos aprisionamos em nós mesmos e nos tornamos muito egoístas e muito orgulhosos. Mas nós precisamos enxergar o outro. Precisamos lembrar que somos filhos de Deus, que fomos criados simples e ignorantes
e que estamos todos aqui numa caminhada evolutiva e que precisamos nos dar as mãos. Tá? O progresso, a nossa subida, vamos dizer assim, ela não acontece sozinha, ela acontece na relação com o outro. Né? Então precisamos enxergar o outro. Temos que interrogar cotidianamente aí a nossa consciência a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Então, trocar esse culto externo, né, que nem eles estavam falando aqui nessa parte dos escândalos aí, para um culto mais interno, né, olharmos mais para dentro de nós. Lembram que a psicologia moderna diz para nós que nós enxergamos no outro aquilo que nós temos em abundância dentro de nós. Então, nós somos ainda juízes implacáveis, né, com as outras pessoas. Nós somos sempre apontamos os defeitos. Então, nessa reforma íntima, o convite é que a gente procure em nós os defeitos, porque todos temos, e talvez não estejamos enxergamos no espelho que é o outro. Né? A limpeza do coração, então, ela substitui esses cultos externos pelo interno. E nós olhando para todas essas questões, treinando a empatia, aprendendo a saber ouvir, cultivar mais o respeito à vida alheia do outro, que também está aqui cumprindo o seu planejamento evolutivo, a cautela no uso de palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade com os dramas dos outros, as atitudes de solidariedade, tudo isso nos ajuda a melhorar o nosso coração e torná-lo mais puro. Então, esses são algumas dicas que são, vamos dizer assim, os ensaios das qualidades superiores que nós precisamos ter para realmente ver a Deus, como propõe aí o capítulo. Tá? Então, a pureza do coração, ela é a garantia de paz interior e é também a nossa ponte para ver Deus. Né? Lá no início do capítulo ele diz que verão a Deus. Nós veremos Deus aonde? No próximo, na criação, em tantas outras coisas. Então as perguntas que nós podemos nos fazer é o que estamos fazendo para purificar o nosso coração? Como é que têm sido os nossos pensamentos? Como é que têm sido as nossas ações? Ainda sinto muita raiva, me sinto muito orgulhosa, ainda planejo vingança. Como é que está tudo isso dentro de nós? Então são essas e tantas outras reflexões que o capítulo traz para nós. Então o que eu trouxe aqui foi um olhar sobre este capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, e deixo então esse convite para que leiam o capítulo e que também se perguntem em que estágio nós estamos, né? Que possamos então refletir sobre essa força poderosa do pensamento e direcionar a nossa vontade, que também é uma força poderosa, né? No sentido de educar o nosso pensamento. Que tipo de pensamento eu tive hoje? Em que tipo de imagens ou visões a minha mente se compraz? Como é que eu tenho dirigido os meus pensamentos, os meus semelhantes? Enfim, qual é o nosso ideal? É evoluir ou ficarmos estacionados? Então, que cada um busque resposta para esses questionamentos e tantos outros aqui que o capítulo nos faz. Agradeço, então, a atenção de todos e peço aos irmãos passistas que entrem no salão. Então, ainda com o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, que todos nós possamos nos sentir envolvidos na luz de Jesus, nos sentirmos amparados por seu amor, guiados e protegidos pelos nossos anjos guardiões,
e que por intermédio das mãos desses irmãos possamos nos sentir mais energizados, mais fortificados e mais determinados a trilhar o caminho do bem, que consiste na prática da caridade, da solidariedade, do perdão, do amor. Que essas bênçãos que recebemos nesse momento, espargidas por esses irmãos, possam nos acompanhar e alcançar também os nossos lares e os que lá se encontram. E que todos nós possamos ser dignos de receber, não somente hoje, mas em todos os nossos dias, amor, compreensão e harmonia. Que nos preparemos, que tenhamos forças e coragem para cuidar dos nossos pensamentos, mudá-los e assim mudarmos também o nosso comportamento e com certeza nos aproximarmos mais rapidamente do Pai. Que esta luz possa nos acompanhar então e que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Que assim seja. Agradecemos aos irmãos passistas, agradecemos a presença de todos e tenham uma boa noite. Já desligou aí? Quero pedir desculpa pela tosse, que eu estou com um problema nas pregas vocais. Me desculpe. Hoje é dia 5, né? 5, 26. Obrigado.